Bom dia! O nosso projeto de filosofia tem como tema a escravidão moderna e tenta compreender melhor o cenário e o perfil do escravizado contemporâneo. Os integrantes do nosso grupo são a Jéssica, a Laura e o Samuel de Terceira Informática. Bom, para começar, segundo a Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2021, mais de 50 milhões de pessoas viviam em situação de escravidão, 10 milhões de pessoas a mais em comparação com os atos de 2016, um número bem alarmante, dado o curto período de 5 anos. Além disso, 22 milhões dos casos são de casamentos forçados, o que ocorre principalmente com mulheres e crianças em países mais periféricos, seja da África, da Ásia ou Oceania, mas também ocorre em alguns casos na América. E para tentarmos compreender melhor o que significa a escravidão moderna, precisamos definir algumas características. E as principais delas consistem em tráfico humano para trabalho forçado, que é muito comum, cerceamento da liberdade e captura de documentos, que costuma acontecer quando o empregador captura os documentos e impede que o escravizado consiga sair e tentar uma fuga. A escravidão por dívidas, que infelizmente é um regime bastante comum, inclusive no Brasil, onde o trabalhador vem à procura de um emprego e paga passagem, hospedagem, etc., esperando receber um salário digno e acaba entrando em uma situação de escravidão, onde a única forma de sair é trabalhando e recebendo uma mísera parte do seu trabalho, se enquadrando em um regime de escravidão. Ademais, existe a exploração sexual, principalmente com mulheres e crianças ao redor do mundo inteiro. Segundo a própria Organização Internacional do Trabalho, representa quase 40% de todos os escravizados modernos. E o trabalho em condições desumanas, que é característica de quase todos os tipos de escravidão já citados. Bom, mas como é o cenário brasileiro de escravidão moderna? Na imagem, a gente tem trabalhadores rurais, já que é um meio bem comum de ocorrer a escravidão no Brasil, seja pela servidão por dívidas ou a captura de documentos. E segundo o Global Slayer Index, mais de 1 milhão de pessoas se encontram em situação de trabalho análogo à escravidão no país em 2023, sendo os principais grupos, segundo o próprio Ministério do Trabalho, as mulheres, que sofrem com o tráfico e a exploração sexual, principalmente nas áreas mais remotas do país, como as regiões Norte e Nordeste, que, dados os elevados índices de pobreza, torna as mulheres e crianças mais vulneráveis a esse tipo de exploração. Além disso, os negros, que devido aos altos índices de desigualdade racial, oriundos ainda do período da escravidão, também estão vulneráveis a esse tipo de exploração. Por fim, os migrantes, principalmente das regiões Norte e Nordeste, mas mais recentemente de países como a Venezuela e Bolívia, que estão passando por fortes crises econômicas e acabam caindo em situações de trabalho análogo à escravidão ao chegar no nosso país. Mas, apesar do elevado número de escravizados, entre os anos de 1995 e 2019, mais de 56 mil pessoas foram resgatadas em operações do Ministério do Trabalho, o que, comparado inclusive com outros países periféricos e da América Latina, é um índice muito bom. A imagem, por exemplo, ela retrata dois fiscais investigando uma denúncia que foi feita, e mostra que ainda nos dias de hoje se faz necessário o combate à escravidão. A gente decidiu separar três manchetes para retratar como a escravidão também ainda é um problema atual. A primeira é de 2023 e indica um recorde no resgate de escravizados no primeiro trimestre desse ano. A segunda é o caso de uma escrava doméstica, que por mais de 50 anos serviu uma família branca na Bahia. E a última, mais famosa provavelmente, é do caso dos 207 funcionários resgatados de vinícolas no Rio Grande do Sul. Enfim, todos esses casos demonstram como a escravidão ainda é um problema muito atual e a gente decidiu separar uma reportagem como material de apoio para quem tiver interesse em ver, e ela retrata justamente o caso da empregada doméstica citada, a senhora Madalena, de 60 anos, que por mais de 50 anos serviu como uma escrava a uma família na Bahia. A matéria ela tem cerca de 15 minutos e é bem forte, tanto que em dado momento a senhora começa a chorar ao tocar a mão da repórter, porque, segundo ela, tocar um branco seria algo proibido, demonstrando como a escravidão deixa cicatrizes muito profundas nos indivíduos e na sociedade como um todo. Enfim, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão algumas das referências que a gente usou, matérias e imagens, e esperamos que tenha sido uma boa apresentação. Muito obrigado.